Olá, criptomaníacos! Hoje com a caneca da Bitfinex, a corretora de criptomoedas que eu uso. Você aí que precisa comprar ou vender criptomoedas, utilize a Bitfinex desde 2012 no mercado. No vídeo de hoje vamos comparar o Bitcoin com a bolsa. Qual o melhor investimento num período de baixa? Temos diversas ações aí que tiveram quedas grandes, como por exemplo a Magalu, do Magazine Luiza, e o Bitcoin também está com um preço muito abaixo do seu pico histórico. E aí, onde investir? O Bitcoin não é uma empresa, que isso fique bem claro. Mas será que podemos usar alguns critérios utilizados por investidores da Bolsa de Valores para comparar o Bitcoin com essas ações? Sim, e é isso que faremos logo após a vinheta. Aproveitando que estamos falando sobre empresas, vou oferecer para você uma vaga de emprego, porque a Criptomaníacos também é uma empresa e estamos com vagas abertas. Está aí na tela, vagas para produtos financeiros. Então aqui nós temos duas vagas no caso. A primeira para traders, você aí que é um trader bom no mercado de criptomoedas, com desempenho comprovado, vai passar por um período de teste e pode entrar para a nossa equipe, basta preencher esse formulário. E a segunda vaga é para gestor de portfólio. O que é isso, Guilherme? Você aí que tem um produto, desenvolveu um produto ou um serviço no mercado cripto que você sabe que funciona, foi testado e é possível comprovar a eficiência, você pode entrar também para a equipe da Criptomaníacos para tocar o seu produto e outros novos produtos que você vai desenvolver ao longo do tempo. Para isso, basta preencher esse formulário aqui, tá? Cheio de detalhes aqui sobre a sua experiência e depois a gente bate um papo. Então, aproveita a oportunidade, tá aqui na descrição. Eu começo o vídeo de hoje falando sobre a famosa correlação do Bitcoin com o mercado de ações. Em diversos momentos da história, as pessoas comparam, né, a subida do mercado de ações com a subida do Bitcoin, a queda do mercado de ações com a queda do Bitcoin e principalmente com a Nasdaq, que é a parte de ações voltadas para a tecnologia lá nos Estados Unidos. Como o Bitcoin também é relacionado à tecnologia, acabam comparando muito o índice da Nasdaq com o do Bitcoin. E essa matéria aqui me chamou a atenção. O Bitcoin vai passar de 100 mil dólares quando deixar de ser correlacionado com as ações de tecnologia. Está falando aqui da Nasdaq, como eu disse para vocês. Então aqui um cara muito famoso no setor, que é o Tuur Demeester, que é fundador da Adamant Capital, ele disse que essa descorrelação, né, deixar de ser correlacionado com índices de ações, pode levar o Bitcoin para 100 mil dólares nos próximos 2 anos. E ele explica isso com um gráfico. Está aqui Bitcoin versus o Nasdaq, né? Então vocês percebem que em diversos momentos ele fica consolidando dentro desse triângulo aqui que vocês estão vendo, formando topos mais baixos e fundos mais altos, até que em determinado momento ele rompe e começa a valorizar mais rapidamente do que o Nasdaq, até entrar numa outra formação de picos mais baixos e fundos mais altos. Rompe novamente, como aconteceu aqui no caso em 2021, outra forte disparada entrando nessa última estrutura aqui de topos mais baixos e fundos mais altos. E ele está dizendo para a gente o seguinte: bom, em determinado momento aqui desse ciclo, ele vai romper mais uma vez essa linha azul do topo aqui e dar uma disparada, ou seja, valorizar com muito mais força do que as empresas de tecnologia. E isso levaria o Bitcoin acima dos 100 mil dólares. Fica evidente para a gente que existe uma tendência aqui, histórica, do Bitcoin se valorizar contra o Nasdaq, contra ações de tecnologia e ações em geral. Ou seja, apesar de existir aqui períodos de consolidação, onde ele meio que lateraliza, a tendência permanece sendo de valorização contra ações de empresa. E aí vem o questionamento: será que a gente consegue comparar o Bitcoin com empresas para verificar por que ele tem essa tendência de valorização acima delas, e nesse caso seria um investimento superior a comprar qualquer outra ação do mercado?
E sim, existe uma forma de fazer isso. É claro que é uma forma precisa, 100% ideal, mas é algo que é muito interessante e foi levantado nessa matéria aqui da Livecoins pelo time da Explica Bitcoin. Matéria excelente, muito longa, mas eu recomendo a todos vocês, tá? Vale a pena entrar lá na Livecoins, ler essa matéria na íntegra, porque tem muito ensinamento. Eu vou fazer aqui um resumo para vocês desse comparativo. Então eles começam aqui falando que o Bitcoin não é uma empresa. Isso precisa ficar bem claro para vocês. Empresas são formadas por fundadores e o Bitcoin, por outro lado, é uma rede descentralizada que, por definição, não possui líderes ou chefes. Não existe nenhuma forma de entidade que controla o Bitcoin e, portanto, ele não responde às ordens de um pequeno grupo de seres humanos, como acontece numa empresa. Resumidamente, o Bitcoin não deve ser avaliado como uma empresa, pois ele não gera lucros, não vende produtos e não possui um presidente, um CEO. Mas isso não impede a gente de fazer uma análise mais ampla, mais criativa, que é o objetivo dessa matéria e também desse vídeo. Vamos sim comparar com empresas como se o Bitcoin fosse uma outra ação, fosse uma outra empresa no mercado. Quais são as características que o investidor do mercado tradicional busca numa empresa, busca numa ação? É isso que a gente vai trazer aqui para olhar o Bitcoin e verificar se faz sentido para esse investidor adquirir ele ou não. Será que as características do Bitcoin como empresa são superiores à das outras empresas? Então vamos começar aqui por branding. Branding é a estratégia de gestão da marca que visa torná-la mais reconhecida pelo seu público e aumentar a sua presença no mercado. Inegavelmente, a marca do Bitcoin é muito poderosa, é muito forte. Quando você olha a Apple aqui, todo mundo sabe que isso aqui é Apple, não precisa nem colocar o nome. Tá a maçãzinha mordida, pense diferente e pronto. Todo mundo sabe que está falando da Apple. E a mesma coisa acontece no caso do Bitcoin. As pessoas utilizam a palavra Bitcoin querendo se referir ao mercado de criptomoedas, que nem acontece com Bombril, ao invés de usar palha de aço, né? Você associa a marca ao mercado como um todo. Então, palha de aço é Bombril, Band-Aid é um curativo, Gillette é um barbeador e Bitcoin, criptomoedas. Não só isso, como esse símbolo aqui, que nunca foi oficial, né? Acabou se tornando naturalmente oficial, que é a cor laranja, esse B aqui um pouquinho caído, todo mundo já sabe que isso é o Bitcoin. Então é algo natural, uma marca extremamente forte no mercado. Um outro ponto avaliado pelos investidores é a cultura forte. Cultura forte significa que tudo e todos da empresa se comportam seguindo determinados códigos de conduta. Estamos falando, por exemplo, do pessoal da Google. Então, vocês já ouviram falar sobre os funcionários da Google, como eles trabalham naquele ambiente mais descontraído. Enfim, existe uma cultura da Google e ela é reconhecida pelo mercado. E a vantagem disso é que uma cultura forte gera uma coesão grupal, uma espécie de senso de tribo. Um grupo coeso tende a ter um desempenho melhor. É aquele famoso vestir a camisa, né? Funcionários que sentem orgulho de fazerem parte de uma empresa. E a cultura bitcoinheira, o pessoal envolvido com Bitcoin, é extremamente forte. É tão forte que diversas pessoas se referem a ela como um culto ou uma religião. Provavelmente você já ouviu isso na forma de crítica, né? Pô, os bitcoiners, os bitcoinheiros são tão tóxicos, são tão maximalistas que funciona como uma religião. Eles ficam espalhando essa palavra de Satoshi feito malucos nas redes sociais. Mas isso é algo positivo, mostra que existe ali uma cultura muito forte ao redor daqueles que possuem Bitcoin. E as empresas esperam que funcionários desenvolvam esse senso de dono, ou seja, a empresa me pertence. E é exatamente o que acontece no caso dos bitcoinheiros, porque eles possuem satoshis. Eles realmente são donos, possuem uma parte do Bitcoin como um todo. E eles agem como donos porque são donos. Então é algo também presente dentro do Bitcoin. A missão é espalhar a palavra de Satoshi, como eu falei para vocês. Então a gente tem aqui esse famoso meme aqui, né? Essa imagem aqui da Yellen fazendo o discurso, essa parasita aqui, e lá no fundo o famoso cara do cartaz do Bitcoin, né? Compre Bitcoin, buy Bitcoin. Ele fez isso de graça, ninguém precisou pagar ele para fazer divulgação. É a cultura bitcoinheira que faz com que o cara, no meio de uma apresentação estatal para ficar falando aqui sobre Banco Central, inflação e tal, ele dá a dica no fundo de graça: compre Bitcoin. Outro item avaliado pelos investidores é o
propósito, é o que a empresa está buscando para tornar esse mundo um mundo melhor. A sua empresa tem propósito? A comunidade dos bitcoinheiros é uma comunidade que tem um propósito muito claro: consertar o dinheiro. Tanto que a gente fala fix the money, fix the world, ou seja, conserte o dinheiro, conserte o mundo. É um claro propósito de a gente resolver toda essa bagunça financeira que existe ao redor do mundo, totalmente sem controle, onde um parasita aumenta a inflação, mexe na taxa de juros, enfim, faz uma salada e você não consegue planejar sua vida. Então o Bitcoin tem um forte propósito. Passamos para um próximo item avaliado pelos investidores, que é atração e retenção de talentos. A empresa precisa de um capital intelectual, precisa de funcionários muito qualificados para se destacar e para se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. No caso do Bitcoin, os funcionários, os talentos, são programadores e desenvolvedores que fazem com que a moeda cresça e também todo o ecossistema ao redor do Bitcoin se desenvolva. E a gente tem aqui os maiores talentos do mundo migrando pouco a pouco para dentro do Bitcoin. A gente fala que o Bitcoin é um buraco negro, né? Ele vai absorvendo tanto essa questão de talentos, de pessoas qualificadas, como de dinheiro. E isso está acontecendo cada vez mais rapidamente dentro do Bitcoin. Próximo item de avaliação do mercado é o setor ser perene, ou seja, será que o setor daquela empresa, daquela ação que você pensa em comprar, vai continuar existindo pelos próximos 10, 20 ou 50 anos? Ou a empresa vai se tornar uma nova paleteria mexicana, né? Que dá aquele hype, vende pra caramba, abre várias lojas e no ano seguinte desaparece completamente do mercado. Você quer investir em algo perene, algo que dure com a passagem do tempo. E será que o Bitcoin é uma paleta mexicana ou é, por exemplo, uma empresa de transmissão de energia elétrica, né, que fica décadas e décadas aí com contratos longos e durando no mercado? E o Bitcoin nada mais é do que uma nova tecnologia de dinheiro, uma tecnologia melhor que o dinheiro atual, que transforma o dinheiro em uma rede social monetária, e o dinheiro é uma das principais tecnologias inventadas pelo homem. Ele permite comunicar valor no tempo e no espaço. Ou seja, graças ao dinheiro é possível realizar trocas entre pessoas. E o Bitcoin é um dinheiro superior aos outros. Os motivos para isso são diversos, todo mundo já conhece, mas se quiser você descobre na própria matéria, mas o dinheiro foi evoluindo com a passagem do tempo. Então tinha aqui a troca escambo, que eu falei, né? Se dá um bicho para conseguir milho em troca, passou para ouro, moedas de metal, dinheiro de papel, cartões de plástico, dinheiro eletrônico, e a gente finalmente está chegando na era do Bitcoin, que é superior a tudo isso que já passou anteriormente. Então, sim, o Bitcoin tende a ser perene, ou seja, durar muito tempo, que é como funciona uma moeda, né? O ouro durou quantos milênios, né? Moedas de metal, quanto tempo? Dinheiro de papel, quanto tempo? A mesma coisa tende a acontecer com o Bitcoin, que é um dinheiro e, portanto, é uma rede que necessita de confiança. Você não pode ficar mudando de dinheiro o tempo todo, porque não gera essa rede necessária para que algo sirva como dinheiro. Próximo item de avaliação dos investidores é o NPS, Net Promoter Score. O NPS tem como objetivo medir o grau de lealdade dos clientes da empresa de qualquer segmento, trazendo reflexos da experiência e satisfação dos clientes. Será que seus clientes gostam dos seus produtos? E aqui a gente tem uma escala que vai de 0 a 10 para medir isso, e a gente costuma falar que de 0 a 6 são os detratores, ou seja, os clientes que vão falar mal do seu produto. 7 a 8 é a nota dos passivos, o cliente que gosta um pouquinho, não desgosta, mas não vai falar bem da sua empresa por aí. E de 9 a 10 são os promotores, ou seja, clientes que vão sair por aí falando bem do seu produto, fazendo um marketing gratuito para a sua empresa. Logicamente, toda empresa sonha que a maior parte dos seus clientes esteja aqui, né, dando nota 9 ou 10 para os produtos, ou seja, promovendo o seu produto gratuitamente. E aí o boca a boca funciona muito melhor do que você fazer uma campanha de marketing caríssima. Por quê? Porque as pessoas confiam muito mais na palavra de um amigo delas, de uma pessoa próxima a elas, do que numa campanha na televisão. Claro, né? Seu amigo fala assim, pô, os serviços da Criptomaníacos são excelentes. Eu fui lá, aprendi muita coisa. Pô, vai lá e faz sua inscrição, cara. A tendência de você fazer é muito maior do que eu colocar uma propaganda aqui no meu canal ou lá na Rede Globo. E esse buraco negro do Bitcoin atrai e retém diversos talentos e eles trabalham de forma voluntária na divulgação do Bitcoin, né? Passando aí a palavra de Satoshi Nakamoto adiante.
O Bitcoin não tem um departamento de marketing que dá dinheiro para essas pessoas falarem bem do Bitcoin, por exemplo, como eu falo bem do Bitcoin. Isso é natural, ou seja, a comunidade do Bitcoin, ela é promotora. Isso é muito mais forte do que você vai encontrar em qualquer outra empresa, que depende sim de um marketing pago para atingir outras pessoas. Próximo item a ser avaliado é inovação, algo essencial para qualquer empresa. Então, elas precisam inovar para se manterem competitivas. Ou você inova, ou você morre. E exemplos disso são abundantes, como a matéria fala. Você tem o caso, por exemplo, da Blockbuster, que morreu assim que surgiu a Netflix, né? Você não aluga mais o filme lá na locadora, na Blockbuster, você entra no seu computador, na televisão e assiste um filme a hora que quiser pela Netflix. Então, matou a Blockbuster. Kodak versus câmeras digitais. A Kodak era gigantesca, né? Era líder de mercado, surge a câmera digital, ela não inova a tempo, continuando apostando ali nos filmes tradicionais e perdeu, né? Acabou quebrando. E aqui nós temos uma crítica comum ao Bitcoin, de que ele é uma tecnologia ultrapassada, ele é uma tecnologia velha, as transações são lentas e ineficientes. E que o Bitcoin deveria seguir o exemplo das startups lá do Vale do Silício, lá do Vale da Tecnologia. Só que o Bitcoin não é uma startup, ele é um sistema monetário. E para um sistema monetário, o ideal é o contrário. Se mova devagar e faça tudo funcionar sem nenhum bug, sem nenhum erro. Imagina se começa a dar problema na blockchain do Bitcoin e você perde todo o seu dinheiro. As empresas lá, o Michael Saylor, a Tesla, perdem bilhões de dólares. Isso é extremamente preocupante. Então não adianta ficar tentando mudar rapidamente e ter bug como acontece em sistema operacional ou no sistema do celular, porque um sistema monetário não é uma startup, não é algo que você possa ter um erro e depois corrigir. Perdeu bilhões? Já era. As principais características para um sistema monetário seguro são descentralização real, como acontece no caso do Bitcoin. Isso gera incensurabilidade e inconfiscabilidade, ou seja, ninguém consegue te censurar financeiramente, como a gente está vendo lá no Canadá, por exemplo, os caminhoneiros, né, que não conseguem usar o dinheiro e não conseguem confiscar o seu dinheiro, como aconteceu com ouro em diversos países, o governo pegando o ouro das pessoas e dando papelzinho em troca. Ou aqui no Brasil com Collor congelando a poupança dos brasileiros. Assim como os efeitos de rede gerados. Dinheiro é uma rede de confiança. Então é necessário tempo, é necessário que não exista muita mudança para que as pessoas entendam a rede e se adequem a ela. Você não pode ter uma rede que toda hora muda e que gera medo, gera receio das pessoas do tipo, pô, será que não vai ter um defeito aí? Tem que ser algo claro, algo fixo, independente da tecnologia. Afinal, uma pedra, que é o ouro, não tem muita tecnologia, mas serviu como base monetária para o mundo ao longo de milênios. Como a matéria explica pra gente, o Bitcoin é somente a camada base, que permitirá que diversas outras camadas sejam construídas em cima. O mais importante para a camada base é que ela seja robusta e confiável, e não que ela seja rápida e maleável. E aí tem essa figura aqui que explica isso muito bem, comparando com a internet. Então a gente tem a internet da informação de hoje. Como é que funciona? Você tem uma camada base, que é o TCP/IP, então ela está aqui, ela não muda, tá? Ela é única e é simples, e acima dessa camada na internet, aí sim são construídos aplicativos, empresas, né? Tem Google, Netflix, Amazon, Apple, Facebook, tudo isso sendo construído em cima de uma primeira camada. A internet do valor vai seguir o mesmo padrão, ou seja, existe o Bitcoin, o ativo, que vai ser a camada base para essa nova internet do valor que a gente está criando, e em cima dessa primeira base, que é o Bitcoin, aí sim a gente vai ter o Bitcoin como rede, com vários aplicativos, várias camadas sendo construídas aqui em cima, da forma que acontece com a internet da informação. Notem que nos dois exemplos a camada base é imutável. Então isso é necessário para gerar confiança na construção que vem acima. Imaginem se não fosse somente o protocolo TCP/IP, fossem 500 protocolos diferentes e que mudam semanalmente. Se torna inviável você ter internet como a gente conhece hoje. E a mesma coisa vai acontecer no caso do Bitcoin. Você não pode ter 500 tipos de protocolos rodando que não vai funcionar, não tem como ter segurança na rede. E o que a gente está vendo recentemente é aplicações sendo criadas acima da primeira camada do Bitcoin, como exemplo, Lightning Network e a Liquid. Ou seja, o Bitcoin é sim aberto à inovação, mas boa parte dessa inovação não acontece na sua primeira camada, e sim em outras camadas, acima ou ao lado do Bitcoin.
Como diz a matéria, a inovação precisa ser feita sobre uma fundação sólida, estável e segura. E é justamente devido a essa segurança, a essa estabilidade, que o Bitcoin foi escolhido para ser a moeda de El Salvador, de um país. Um país não vai adotar uma moeda que pode mudar de um dia para o outro, pode ter falhas no seu código. El Salvador adotou o Bitcoin e, para resolver o problema da escalabilidade, adotou também a Lightning Network, permitindo pagamentos quase que instantâneos e de forma quase que gratuita, né? Muito barato para você realizar transações. Chegamos ao próximo critério de avaliação dos investidores, que é a governança, uma das coisas mais importantes aí para um investidor na hora de comprar uma ação. E quais são os 4 princípios da governança? Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E o fato do Bitcoin ser descentralizado significa que ele tem a melhor governança possível. Não existe forma de uma empresa ter tanta transparência quanto o Bitcoin, porque está tudo registrado na blockchain. Você não precisa pedir autorização para nenhum chefe lá ou para algum diretor da empresa para receber esses dados que podem ser manipulados. No Bitcoin isso não existe. É transparência total. Como disse o famoso investidor Warren Buffett, você deve investir em um negócio que até um idiota poderia dirigir, porque algum dia um idiota o dirigirá. A vantagem do Bitcoin é que nenhum idiota jamais dirigirá o Bitcoin. Não existe esse risco. E nenhum gênio também jamais irá dirigir o Bitcoin, porque o Bitcoin não tem uma cúpula, não tem um chefe, não tem nada disso. Você não corre esse risco que existe para todas as outras empresas. O que dirige o Bitcoin é o seu código. O Bitcoin é um sistema de regras e não de regentes. A matéria traz um questionamento muito interessante. Você já se perguntou o que aconteceria com a Tesla caso o Elon Musk desaparecesse? E o que aconteceria com o Facebook se o Mark Zuckerberg desaparecesse? Pois bem, o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, desapareceu e deixou o projeto do Bitcoin em 2011. Desde 2011 ele está desaparecido e isso não mudou nada. Não muda nada para o Bitcoin o fato do seu criador não existir mais ou ter desaparecido. Que outra empresa poderia se dar a esse luxo, né? Não existe um líder no Bitcoin, o que é a melhor maneira de garantir que a governança do código será mantida. Próximo item a ser avaliado, crescimento viral. É o sonho de toda empresa não precisar gastar dinheiro com marketing para fazer um produto que se venda sozinho. As pessoas no boca a boca vão falando daquele produto e ele começa a se tornar viral. E nada representa mais a comunidade bitcoinheira do que o seu crescimento viral. Uma vez que você realmente entende o Bitcoin, é imperativo moral ajudar outras pessoas a também se salvarem. Você não quer que as pessoas fiquem lá no inferno fiduciário, né? Presas numa moeda que não funciona e que se desvaloriza com a passagem do tempo. E na hora que você toma o Red Pill, a pílula vermelha, você entende como funciona esse processo e aí se torna um imperativo moral você chegar para todas as pessoas que você gosta e explicar para eles como funciona o Bitcoin e por que essas pessoas deveriam migrar do dinheiro estatal para dentro do Bitcoin. E aí o exemplo de marketing viral aconteceu nas 500 milhas de Indianápolis de 2021, onde um grupo de bitcoinheiros se uniu para patrocinar um dos carros. Então tá aqui, ó, pessoal sem ganhar R$1 do time de marketing do Bitcoin, como acontece em outras empresas, se juntou, fez lá uma vaquinha, cada um deu um pouquinho de satoshi e fizeram aqui um carro todo de Bitcoin, fazer uma divulgação da marca que a gente tanto gosta, né? Da marca do Bitcoin. Próximo item aqui de avaliação dos investidores é a vantagem competitiva de longo prazo. Novamente citando o Warren Buffett, ele só investia em empresas com fossos econômicos. O que é um fosso econômico? Fazendo aqui uma analogia àqueles fossos que cercavam castelos medievais, né? Então, para que servia esse fosso aqui? Para impedir a entrada de inimigos, ou seja, levando para o mundo das empresas algo que dificulte a concorrência, barreiras para a entrada de competidores, de concorrentes. E no caso da nossa empresa Bitcoin, esses fossos são gigantescos, começando pelo hash rate, a força computacional da rede do Bitcoin. Olha o comparativo da força computacional do Bitcoin contra a força computacional de Ethereum, Ethereum Classic, Dogecoin, Litecoin, XRP, Bitcoin Cash, Bitcoin SV e outros. Bitcoin
é essa força computacional em azul que vocês estão vendo aqui, crescente, gigante, né? E olha os outros todos aqui embaixo, quase nada, quase irrelevantes, né? Isso mostra a diferença de segurança da rede do Bitcoin para as outras redes. Então é aquilo, é um fosso enorme, é uma proteção enorme do Bitcoin com relação a outras criptomoedas. As outras, para conseguirem competir com o Bitcoin, teriam que se desenvolver de uma forma completamente surreal, o que não deve acontecer. Marca forte. Como já falamos, o Bitcoin se tornou o bombril das criptomoedas, então muitas pessoas nem se referem mais ao setor como criptomoedas, assim como o setor do Bitcoin, né? Não fala mais do setor e sim da marca específica. Efeitos de rede. O valor de um produto ou serviço depende do número de outras pessoas que também utilizam o produto. Temos exemplo do Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Airbnb. O valor dessas marcas está ligado diretamente ao número de usuários. Imagina se você usasse o Facebook e todos os seus amigos estivessem em outra rede. Não faz sentido, você não vai usar. Então, as pessoas só usam essas redes porque tem muitas outras pessoas ali dentro. E quanto mais pessoas utilizarem, mais valor tem naquela rede. Então, como a matéria fala, se todos os seus amigos tiverem um WhatsApp, é muito mais difícil para um novo membro do nosso grupo adotar o Telegram. Para que ele vai mudar para uma outra rede se está todo mundo dentro do WhatsApp? E a mesma coisa com relação ao Bitcoin. A rede do Bitcoin é a maior de todas. Portanto, faz muito mais sentido para as pessoas usarem essa rede do que migrarem para uma outra. Teste do tempo. O Bitcoin é a criptomoeda original e está aí há mais de 12 anos. A Ethereum, segunda colocada no mercado, tem somente 6 anos e ela será atualizada para Ethereum 2.0 em breve, o que significa efetivamente que o relógio da Ethereum vai ser zerado novamente. Afinal, podem existir novos bugs, novos erros nessa nova rede da Ethereum que não existiam antes. Testes contra ataques externos. Será que o seu produto resiste a ataques externos? O Bitcoin já passou por diversos testes, né? Inclusive o último foi muito pesado, os mais pesados da história, que foi a China, o país que detinha 40% a 50% de toda a capacidade de processamento da rede, de toda a mineração da rede do Bitcoin, banindo a mineração. Ou seja, de um dia para o outro, a segurança da rede do Bitcoin caiu pela metade e as pessoas falaram, agora o Bitcoin morreu, agora não tem como se recuperar. E o resultado disso foi que em pouco tempo, em poucas semanas, a gente viu a mineração do Bitcoin se tornando mais descentralizada. Os mineradores migraram para outros países mais livres e o Bitcoin se tornou ainda mais resistente. O que estava concentrado na China agora está espalhado por diversos países, tornando ele ainda mais imune a uma possível proibição. Ou seja, quando a gente compara o Bitcoin, que não é uma empresa, com as qualidades que investidores buscam dentro de empresas, ele se destaca, até mesmo em relação às líderes de mercado, né? Ele tem todas as qualidades que o investidor busca. Isso explica por que ele começa a crescer, ele tem essas disparadas com relação à Bolsa de Valores, com relação à Nasdaq. Porque as pessoas de tempo em tempo se dão conta de vantagens que o Bitcoin possui com relação a todo o resto do mercado, como por exemplo agora no Canadá. O Canadá está fazendo um grande bem para a gente ao mostrar que moeda estatal não serve para nada. As pessoas olham para o Bitcoin e percebem as características do Bitcoin que são superiores à moeda estatal. E aí fica aquela pergunta, o que você vai fazer com o seu dinheiro na hora que aparecem oportunidades no mercado? Bitcoin com preço muito abaixo do topo histórico, várias ações também com preço muito abaixo do topo histórico. Essa matéria ajuda você a entender que os fundamentos do Bitcoin são melhores do que qualquer ação que a gente tem hoje e qualquer moeda que a gente tem hoje, se tornando, portanto, o melhor investimento do mercado, principalmente em períodos de baixa como o atual. É a hora de acumular o melhor ativo que existe atualmente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa aquele like e compartilha ele com seus amigos na rede social. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.